Olá, pessoal. A Globo tem passado constantes vexames de audiência no horário nobre do Amazonas, perdendo audiência significativa para o programa Alerta Amazonas, comandado pelo apresentador Siqueira Júnior. Essa é uma situação um pouco mais importante, tem mais nuances do que nosso simples entendimento pode fazer num primeiro momento. Por isso nós vamos comentar com um pouco mais de detalhe a situação. Bom, o que ocorre é o seguinte: o apresentador Siqueira Júnior, para quem não o conhece, eu imagino que o Brasil hoje conheça, a maioria do Brasil conheça o apresentador, difícil encontrar alguém que não o conheça, pelo menos de ter visto algum vídeo na internet ou ouvido falar. Ele é um apresentador regional, trabalhava em uma outra televisão na Paraíba. Ocorreu algum problema relativo lá à política, alguma coisa que ele falou, e aí ele foi retirado, né? Por imposição dessa situação, ele foi retirado da emissora. No mês em que ele foi demitido, ficou uma situação pouco explicada. Depois essa situação chegou a público, mas o fato é que a TV A Crítica, que era a afiliada da Record no Amazonas, também estava passando por uma situação complicada e resolveu então contratar o apresentador para reforçar o time que ela precisava naquele momento. Tá? O que ocorreu com a TV A Crítica? A TV A Crítica era afiliada da TV Record. A Record Nacional avisou para a TV A Crítica que a programação nacional da Record iria ocupar mais espaço na afiliada, tá? A afiliada tem ainda, né? Nesse caso, a Crítica virou uma televisão independente, mas a afiliada tem vários programas regionais que faziam bastante sucesso também no Amazonas. E a Record decidiu, então, que ela tiraria alguns desses programas regionais da TV A Crítica naquele momento para colocar programas de âmbito nacional e programas religiosos. O dono da emissora, da retransmissora, não aceitou a situação, então a Record resolveu ir para o Amazonas e montar uma retransmissora própria da Record, tá? Não iria mais usar essa situação de afiliada. Naquele momento, a TV A Crítica então perdeu o direito de retransmitir a Record e perdeu também vários dos seus principais profissionais, tá? Esses profissionais analisaram que a TV A Crítica não ia ter mais audiência, não ia ter mais condição, então, de eles continuarem ali, porque eles perderiam espaço, perderiam nome, aquela situação de carreira profissional, claro, além de um valor considerável nos seus vencimentos. Então, a Record chegou no Amazonas levando muitos dos bons profissionais que haviam na TV A Crítica para trabalhar nos principais programas regionais que a Record iria então produzir de forma própria lá no Amazonas. O que ocorreu foi que a TV A Crítica conseguiu contratar o apresentador Siqueira Júnior, que também estava numa situação um pouco mal explicada naquele momento, e o apresentador chegou na TV A Crítica com o programa parecido com o que ele apresentava lá na outra afiliada. É um programa que na realidade é um programa que deveria ser pesado, né? Um programa mostrando os crimes que ocorrem na região, né? O estilo vocês já conhecem, é um estilo realmente que seria levando mais para o lado da violência, mostra crimes muito brutais e tal. No entanto, o apresentador Siqueira Júnior, ele apresenta esse tipo de conteúdo com uma veia humorística, com um lado um pouco mais humorístico, né? Não fica nem parecendo que é um programa aí do estilo que ele é, tá? Outra coisa interessante é que o apresentador, ele também já tem um traquejo muito grande para redes sociais, para o YouTube. Então ele já vinha com essa carga toda de saber como é que ele conseguia conversar com esse público digital, e uma das ideias para alavancar o programa que ele usou foi exatamente convencer o dono da TV A Crítica a deixar que se transmitisse o sinal da televisão
em forma de lives no YouTube, tá? Isso foi um gancho muito bom usado então pelo Siqueira Júnior lá no Amazonas. Ele começou então a fazer as lives do programa dele. Posteriormente, a TV A Crítica colocou diversos outros programas dela em live no YouTube, e para poder fazer o canal crescer rapidamente, ele foi propondo que se fizessem desafios ali, brincadeiras, porque cada vez que o canal da TV A Crítica no YouTube chegasse a uma quantidade X de inscritos, fariam algumas brincadeiras com o pessoal do elenco, tá? O que é o elenco que ele chama do programa dele? Ele foi pegando o pessoal que trabalhava por trás das câmeras lá com ele no estúdio, então cameraman, caboman, alguém que estava ali para dar um apoio, e ele foi levando esse pessoal para frente das câmeras, e aí faz uma brincadeira com um, dá um apelido para o outro, bem no estilo que é do apresentador mesmo. Acaba que essa galerinha também foi ficando famosa, ele foi fazendo o nome de outras pessoas da emissora, que ele sabia, né, que a equipe que a emissora tinha naquele momento não era exatamente dos profissionais de maior renome no Amazonas, mas ele conseguiu, com o jeito de apresentar, com o jeito de dividir o espaço dele, de dividir a fama dele com outras pessoas, ele foi conseguindo fazer o nome das outras pessoas trabalhando junto com ele, não só no programa dele, mas em outros programas também, repórteres e tal, e estourou a audiência então da TV A Crítica no horário dele, e outros programas também foram ganhando maior audiência por causa dessa coisa que ele faz de passar um pouco da autoridade dele, da fama, das brincadeiras, do jeito de ser, para outros profissionais da emissora. O que acontece é que a Record, eu não preciso nem falar, né? A Record está numa situação de vexame extremo de audiência lá no Amazonas, né? Ela perdeu realmente ali muito da sua autoridade, e a audiência nem se fala, né? Os profissionais que saíram da TV A Crítica para trabalhar na Record, na retransmissora própria da Record lá no Amazonas, eles devem realmente ter se arrependido bastante de terem feito isso, além de terem ficado com uma má fama com o público, né, com uma boa parcela do público do Amazonas, devem ter se arrependido, porque a audiência da Record no Amazonas realmente está péssima. Só que esse problema em relação à audiência, ele acabou esbarrando na grande emissora, né, no grande nome brasileiro, que é a TV Globo. A TV Globo, ela vem passando um vexame constante por causa desse programa do Siqueira Júnior, por causa do modo de ser do Siqueira Júnior lá no Amazonas. Além do mais, o apresentador tem feito constantes e duras críticas à Globo. E são críticas que o público gostaria de ouvir realmente da boca de alguém que trabalha na televisão, de alguém com a autoridade alcançada pelo Siqueira Júnior lá no Amazonas, o que tem levado a audiência da Globo no estado a diminuir, porque as pessoas querem ouvir isso e elas acabam então migrando para outras programações, inclusive para a programação aí da TV A Crítica. Fazendo uma análise dessa questão da audiência, então vocês veem aqui uma divulgação de um desses dias de audiência da TV A Crítica, do horário do programa Alerta Amazonas em relação ao Jornal Nacional. Você vê que o programa Alerta Amazonas estava aqui com 23 pontos contra 16,25, né? 16,25 a 23, ali próximo dos 7 pontos de diferença. Cada ponto de diferença desse lá no Amazonas deve representar, em média, umas 5 mil pessoas, tá? A audiência em relação a todo o Brasil, aí, cada ponto ela tem uma diferença aí significativa entre um estado e outro. O Amazonas deve estar ali na faixa dos 5 mil televisores ligados em cada ponto de audiência, né? Então você teria aqui mais ou menos uns 35 mil televisores aí ligados, de diferença entre o Alerta Amazonas e o Jornal Nacional, que isso implica em uma queda de arrecadação, tá?
em uma queda de valor de comercial nesse horário, que é o principal horário da televisão, para a TV Globo. Os anunciantes começam a questionar os valores que eles têm que pagar para a Globo lá no Amazonas, para a afiliada da Globo, e começam a procurar cada vez mais o Alerta Amazonas, tá? Para quem já viu as inserções de comercial dentro do programa Alerta Amazonas, e claro, né, o horário comercial no Alerta Amazonas, quando começa, é um horário comercial até um pouco extenso, muita gente anunciando lá, já entendeu que o estilo de propaganda que o Siqueira Júnior faz durante o programa dele leva realmente muito resultado para o anunciante. Ele brinca com os produtos, ele brinca, leva pessoas que usam esses produtos, estão lá no Alerta Amazonas de vez em quando para falar alguma coisa por conta de algum sorteio, né, de alguma brincadeira, e isso tem agradado demais aos comerciantes lá do Amazonas, porque gera o engajamento do público com o anunciante, com o produto, e isso faz aumentar a venda, isso faz aumentar as redes sociais dos anunciantes, que é isso que eles buscam, coisa que a Globo, que é a afiliada da Globo, não consegue para esses mesmos anunciantes, fazendo com que o valor do anúncio na Globo diminua bastante, a arrecadação caia no horário nobre, e essa arrecadação, então, ela migre com um valor mais interessante para a TV A Crítica. Então, a TV A Crítica está de parabéns, ela está mostrando para as emissoras, né? Além de tudo, é emissora independente, tá, pessoal? Vocês têm que entender que, além de tudo, a TV A Crítica é uma emissora independente, o que deixa o apresentador Siqueira Júnior fazer essas críticas que ele está fazendo à Globo. O que é uma emissora independente? Ela não retransmite nenhuma outra emissora do Brasil, ela tem a programação própria dela, programação regional lá do Amazonas, o que dá também essa possibilidade do Siqueira Júnior falar essas coisas que ele anda falando em relação à Globo lá no Amazonas, tá? Isso aí não é de graça, a gente sabe que quando a emissora ela não é independente, que quando ela trabalha retransmitindo outras emissoras, essas emissoras elas têm uma parceria necessária entre elas, então elas acabam não podendo fazer essas críticas que uma gostaria de fazer à outra. No caso da independência, de ser uma emissora com programação própria, tem uma liberdade maior de atuação, e essa liberdade maior de atuação que está se dando aí com o apresentador Siqueira Júnior tem mostrado um acerto muito grande para o pessoal da TV A Crítica lá no Amazonas, né? Esse tipo de programação, né, com esse sucesso que o Siqueira Júnior está fazendo lá, é um pouco difícil da gente falar que ele é reproduzível por outras emissoras regionais. O Brasil tem diversas emissoras independentes, diversas emissoras regionais, mas nenhuma que eu saiba tem conseguido alcançar esse sucesso que a TV A Crítica está fazendo lá no Amazonas, com um orçamento baixo, no entanto, com um resultado extraordinário. Mas fica a dica do modo de trabalhar, que essas emissoras prestem um pouco mais atenção, porque além do apresentador eles ter um carisma muito grande, ele tem uma inteligência que deve ser pegada, uma inteligência da maneira como ele trabalha, da maneira como ele divulga as coisas, da maneira como ele se porta divulgando nas redes sociais. E uma outra coisa que ele tem, que ajuda bastante a alavancar não só ele, como também a emissora, é que ele faz aos finais de semana shows em teatros. Ele tem levado a equipe aí, ele sempre fez quando estava na Paraíba, está fazendo agora também no Amazonas, mas ele sai também pelo restante do Brasil, levando um show próprio dele, uma brincadeira dele no teatro, e está levando esse elenco aí da TV A Crítica junto com ele para fazer esses shows, o que, né, aumenta o engajamento do público com ele, dá mais autoridade para ele, e as pessoas acabam então indo assistir a TV A Crítica também pela internet, que é uma coisa interessante. Além da audiência que ele tem, essa diferença de audiência que vocês viram aqui, ele tem a audiência na internet que dá para ele mais um ponto, ou até um pouco mais de um ponto, em relação a essa medição que vocês estão vendo aqui, ok? Porque ele sempre fica ali bem acima desses 5 mil
visualizações na internet simultâneas ali no canal, na live ao vivo, ele sempre fica acima dessas 5.000 visualizações, já bateu picos ali acima de 10.000, mas se mantém ali numa faixa de 8.000 visualizações quando ele está com o programa dele ao vivo, tá? É uma coisa rara. Eu tenho feito uma lista com as emissoras que transmitem ao vivo através do mundo. Então eu tenho visto essas transmissões que são transmissões legais, tá, pessoal? Como nesse caso aqui, as transmissões feitas pelas próprias emissoras. E é muito raro o caso de uma emissora conseguir ao vivo chegar na quantidade de visualizações simultâneas que a TV A Crítica tem chegado no YouTube. Se você procurar TV A Crítica ao vivo no YouTube, você vai se deparar com as transmissões ao vivo da TV A Crítica, tá? Então, se você quiser conhecer o programa do apresentador Siqueira Júnior, no horário de Brasília, ele começa às 18h45, mais ou menos, a ser transmitido no horário de Brasília e vai até ali perto das 9 horas da noite, horário de Brasília, tá? Lembrando que lá no Amazonas eles estão a 1 hora a menos, há uma diferença de fuso horário, eles estão a 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília. Se vocês quiserem então se divertir um pouco, assistam pelo menos uma vez aí ao programa Alerta Amazonas, que é realmente interessante. Então falou, pessoal, um abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo, fui!